Então, nós estamos aqui hoje para debater as cotas raciais. Nós vamos começar apresentando um por um o que eles fazem, idade e nome. Começa, por favor. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Meu nome é Fernão Malê, eu sou acadêmico de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e tenho 21 anos. Meu nome é Raí, eu faço Engenharia Química na Oswaldo Cruz e tenho 18 anos. Meu nome é Felipe, tenho 22 anos, estudante de Economia na São Judas. Meu nome é Lucas, eu tenho 20 anos, pretendo cursar Ciências Sociais. Meu nome é Cássia, eu tenho 21 anos, sou estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Estácio de Sá. Meu nome é Thaís, tenho 22 anos e sou formada em jornalismo. Tá, então agora nós vamos saber a opinião de vocês, quem é a favor e quem é contra. Eu sou contra as cotas. Contra. Sou a favor. A favor. A favor. A favor. Tá certo, então quem quer começar a falar sobre a opinião? Então, por favor, inicie. Não, eu poderia citar diversos motivos pelos quais eu sou contra, mas para começar, para dar o pontapé inicial, prefiro citar a questão legal das cotas. As cotas, a Lei 12.711 de 2012, ela fere a Constituição, o artigo 3º, inciso 4º, e o artigo 5º, caput. O artigo 3º, inciso 4º, diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O inciso 4º: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 5º, caput. Aliás, o artigo 5º ele versa sobre as garantias fundamentais e os direitos individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, importante frisar, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Aí tem uma série de artigos. Então, você criar uma lei que viola a Carta Magna do país é, no mínimo, errado. No mínimo, é uma arbitrariedade. Eu posso? Por favor. Eu acho que a lei, ela é a lei, ela tem que ser seguida, mas todos os dias a gente vê que a lei não é seguida quando trata-se de negros e brancos. Eu acho que existe um processo histórico que é contra os negros. Os negros, eles passaram por um processo. O Brasil é o país que, por último, conseguiu acabar com a escravidão. E esse processo ele continua até hoje. A gente vê nas classes mais abastadas, nos bairros mais abastados, a quantidade de negros ela é mínima, e nas periferias, nas favelas, a classe negra ela é muito maior. Se a lei fosse seguida à risca, a gente não veria um menino negro, quando ele está com baseado, tomar um tapa na cara, e um branco simplesmente ser... O policial manda ele embora porque ele é branco e ele tem... A gente vê hoje na periferia a lei sendo cumprida de forma muito mais incisiva do que nas classes mais abastadas. Uma festa em Higienópolis ela é vista de uma forma totalmente diferente pela polícia do que no Grajaú, por exemplo. Eu acho que a lei é a lei, ela tem que ser seguida, só que ela não é seguida no nosso país. Existe sim uma lei de igualdade que não é seguida. A gente não tem igualdade no país quando se fala de negros e brancos. Isso é evidente. Alguém? Eu. Culturalmente falando, eu acredito que eu sou a favor das cotas, muito mais porque existe uma marginalidade que aí entra também a questão de preconceito em relação se você é branco ou negro, isso é indiferente. E levando nesse ponto, também em paralelo com o que o Felipe disse, se enquanto os políticos tiverem que se preocupar com as minorias, seja racial, sexual, qualquer outro motivo, porque a sociedade em si é muito preconceituosa e não aceita, vai ter que ter lacunas na lei, na própria Constituição, ou que seja benefícios para essas pessoas conseguirem crescer dentro da sociedade que é não majoritariamente branca, mas é majoritariamente preconceituosa. Tem que levar em consideração também que a gente tem 53% da população negra. E você não vê isso, um reflexo disso na universidade.
Você pega uma turma de medicina, é tudo branco. E o certo seria ter metade. Se realmente as oportunidades vão ser iguais. E tudo bem, você pode até ferir a Constituição, mas tem coisas da Constituição, por exemplo, que não são aplicadas, que, por exemplo, a tributação em grandes fortunas está na Constituição e não é aplicada. É a única tributação que é aplicada, então, se você se basear simplesmente pela Constituição, você nunca tem reformas na sociedade, sabe? Principalmente porque você na periferia, você não tem a mesma chance, a mesma oportunidade de ingressar numa escola do que tem uma pessoa que nasce aí na classe média, etc. Só que eu acho assim, o filtro das cotas, ele é racial, né? O mais justo seria ser social, né? Por renda. Mas eu não acho que está errado mesmo assim, justamente pelo número de 53% da população negra. Isso não dá para esconder. A gente vive numa sociedade racista, não tem como também negar isso aí. Então a cota, ela é necessária, sim. Justamente por isso. E eu dispenso o resto. Primeiramente, o que ele disse, a questão histórica. Até aí, os negros não foram os únicos a sofrer com a escravidão na história mundial. Tenho como exemplo os judeus. Os judeus foram escravizados pelos egípcios, perseguidos pelo Tribunal da Santa Inquisição, tornou-se um povo apátrida até o final da Segunda Guerra Mundial. Sofreram o Holocausto. Então, questão de dívida, acredito que não o Brasil, mas sim a humanidade tenha uma dívida muito maior com os judeus do que com os negros. A humanidade. E o Brasil é o segundo país mais católico do mundo, tirando a Itália. A Itália é o primeiro. Então, e os judeus sofreram com o Tribunal da Santa Inquisição. Logo, pelo Brasil ser o segundo país mais católico do mundo, ele indiretamente também tem uma dívida com os judeus. Então, acho que direcionar apenas aos negros, em questão de justiça, seria uma injustiça. Desigualdade social. A gente não pode, para suprir uma desigualdade social, para evitar uma desigualdade social, criar outra desigualdade social. A relação candidato-vaga, de acordo com o IBGE, pesquisa de 2013, para quem entra em cotas universitárias em geral, né, não é uma universidade específica, universidades em todo o Brasil, tem um candidato por vaga, enquanto aqui entra por meios normais, é de 11 candidatos por vaga. Então, ao meu ver, isso não é justo. Também tem a questão que você colocar as cotas, você não está resolvendo o problema, você não está resolvendo a febre, você está quebrando o termômetro. A febre vem do ensino fundamental público. O ensino fundamental público, se todos tivessem uma base igual no ensino fundamental, no ensino médio público, todos teriam as mesmas oportunidades. Então não é através de cotas que você vai colocar todas as mesmas oportunidades. A questão é que a cota é algo mais rápido e algo que dá a volta. Agora, você arrumar a universidade, o ensino público, básico, o ensino fundamental, exatamente por isso se chama fundamental, no país, dá muito mais trabalho, é uma questão de longo prazo e não dá a volta. Então é mais prático, como no nosso país tudo funciona na base do voto, é mais prático colocar cotas. Certo. Eu acredito que as cotas, infelizmente, são mal necessárias. Eu estava lendo um trecho que eu achei muito fantástico assim, no livro 12 Anos de Escravidão, que fala entre um debate entre um senhor e um outro personagem que era a favor da libertação dos escravos. E esse personagem que é a favor, ele comenta: você, que é senhor, teve a oportunidade de desenvolver a sua inteligência, de ter todos os acessos possíveis para poder se desenvolver. Enquanto esses negros, se eles forem pegos com livro, eles são açoitados. Então, é uma privação que veio desde muitos anos, de uma forma geral, assim, além, não só da escravidão, o fato da partida da África, de ter bagunçado tudo, assim, e isso se refletir também na nossa sociedade, uma sociedade que é majoritariamente negra
E a gente não tem esse reflexo dentro das universidades, não tem esse reflexo nos cargos de alta gerência. Então, assim, é um mal necessário realmente para incentivar a inclusão do negro na sociedade, assim, de uma forma geral, porque isso não é feito naturalmente. Eu concordo quando você fala que não se mata o problema quando você coloca os negros com cotas. E realmente o maior problema está no ensino fundamental, onde os negros estão majoritariamente. Relação judeu com o Brasil, eu acho que não tem nada a ver, porque o judeu não foi perseguido no Brasil e a dívida histórica foi paga quando criou-se o Estado de Israel. Então foi paga a dívida histórica da humanidade contra o judeu. E a gente no Brasil tem que pagar a dívida histórica com os negros. Independente do catolicismo, da Umbanda, do Candomblé, nós perseguimos os negros têm muito pouco tempo vendo história, foi antes de ontem que eles foram libertos. E não deu-se tempo ainda de conseguirem ascender, o dinheiro está sempre concentrado nas classes mais abastadas. É difícil você ver uma pessoa, independentemente de ser negro ou branco, que sai da periferia e consegue ascender. Se você colocar porcentagem, não sei exatamente, mas quantos que conseguem chegar num patamar de gerência, porque o ensino fundamental realmente ele é ridículo. Concordo, eu acho que se você tivesse um ensino fundamental muito bom, não precisa de cota racial. Para ninguém. Acho que o negro ele vai ter, como ele está majoritariamente na periferia, estudando nas escolas de ensino público, ele teria total capacidade de ser instruído e poder chegar para fazer, um exemplo, a FUVEST, de igual para igual com branco. Só que a gente não vê isso. A gente vê em toda a nossa sociedade, os cargos maiores são de brancos, os cargos públicos são praticamente todos de brancos, os ministérios são todos de brancos. O único que eu lembro foi Gilberto Gil, não me lembro de nenhum outro. Deus, eu discordo. Na época da Segunda Guerra, anterior à Segunda Guerra, o Brasil extraditou judeus para a Alemanha nazista. Então, acredito que sim, existe uma dívida. E não é uma dívida do Brasil, e sim uma dívida da humanidade, porque o que os judeus sofreram durante a história da humanidade é algo que não se apaga, não se retribui com a criação de um Estado. Toda a relação senhor-escravo. Tem o livro Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, que ele mostra exatamente que existe um grande mito em relação à relação senhor-escravo. Essa história do escravo ser reprimido, não poder apresentar suas raízes e não sei o quê, isso não existia. Existia o que era majoritariamente, era uma relação, sim, você é meu escravo, mas era uma relação relativamente boa entre o senhor e o escravo. Partilha da África. Não foi os portugueses que chegaram lá e saíram caçando escravo a laço. Já tinha antes dos portugueses chegarem lá, já tinha todo um esquema montado entre guerras de tribos, em que uma parte virava escravo e outra parte era executada. Completamente executada. O que os portugueses falaram foi o seguinte: em vez de executar, vende como escravo pra gente. Você falou da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil extraditou vários judeus. Vivíamos uma ditadura, não existia Constituição. Então começa por aí. Levando em consideração que, beleza, os judeus são perseguidos, blá 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 blá, não desmerecendo a história deles, são 5.000 anos de história, a gente estava discutindo sobre isso, mas é uma comunidade que se reergueu de N formas, mas não é a religião judaica, mas é a comunidade judaica. Hoje, eu conto quantos judeus que eu conheço que sofrem algum tipo de desigualdade social, não existe. Me apresenta um. Me mostra um judeu pobre, não conheço. Um que estuda em escola pública. Começa por aí. Precisa de cota. Já a questão cota racial, se a gente levar desde a desigualdade social, que entra uma família que não teve instrução, de pais negros que colocaram seu filho na escola porque sabe que o menino tem que estudar, mas aquele menino, ele vive numa periferia, que naquela periferia ele vê que os pais trabalham, que não podem oferecer mais para ele, que ele vai para a escola e ele já sente o preconceito dentro da escola, independente se é pública ou privada. E o que é mais fácil? O que ele vê na realidade dele, o que é mais acessível?
estudar, se matar, pegar a cota, tentar fazer o possível para chegar a um patamar que ele vai sofrer preconceito a vida toda ou entrar pro crime. Então, começa da desigualdade social até o ponto onde a gente está. Bom, coisa só, né? Então, eu sou contra as cotas raciais porque eu acho que generaliza muito. Você falar que a pessoa é preta, aliás, a pessoa que mora na periferia é preta, eu acho que generaliza muito. Se você quisesse, vamos supor, eu concordo com o Lucas, que tinha que ser a base, você quer fazer cota, você não quer resolver o problema da raiz, que é o ensino fundamental, faz uma cota social, não uma cota racial. Porque o branco que está na periferia ele não pode ser privilegiado, por quê? Não estou dependendo dos brancos, mas tipo, um branco que mora na periferia, então quer dizer que ninguém liga para ele. Só porque, vamos supor, a maioria das universidades tem os brancos, um branco que mora na periferia não pode ter oportunidade também. Eu usei o sistema de cota como estudante de escola pública. Eu sou branca, minha família é branca. E existem pessoas brancas que eu conheço que na sua história têm descendência negra e que também utilizam o sistema de cota pele branca. Eu não acho certo nesse sentido, mas existem os pardos, os brancos, os clarinho, tem o negro, tem, sei lá, e a pessoa utiliza desse sistema. Tá acessível. Se você tem descendência negra, você pode. Questão da desigualdade, bato em cima. Você não pode tentar sanar uma desigualdade social, criando outra desigualdade social. Isso é arbitrário. Isso não é de um Estado democrático de direito. Você tem que pegar a raiz do problema. E não, para sanar uma desigualdade social, criar outra desigualdade social. Aliás, seu nome, Felipe, ele disse na questão do cumprimento da lei nas periferias. Realmente, eu concordo. Eu acho que há um grande preconceito, um grande descumprimento da lei. Porém, a gente não pode, através dar como desculpa para descumprir a lei, o próprio descumprimento da lei. Isso abre margem para arbitrariedade, e a arbitrariedade abre margem para estados absolutistas. Eu acredito que assim, a questão, a pessoa é branca, mas ela mora na periferia, ela teria que ter. Acho que sim, o sistema de cotas ele precisa realmente ser aprimorado, de repente incluir realmente a questão social acima da questão racial. Mas se você afirma que usando parâmetros econômicos daria quase que no mesmo de usar o racial, é porque alguma coisa realmente faz sentido. É porque o negro realmente ainda está dentro da periferia, a maioria está na periferia. E eu acredito também que uma pessoa branca, ela não vai sofrer tanto preconceito na vida quanto uma pessoa negra. Ela não vai chegar num lugar, ela não vai ser olhada assim meio de canto de olho porque ela está vestida um pouco ruim, ela pode ser ladrão, pode ser alguma coisa assim. Então eu acho que é uma coisa que vem desde cedo, a pessoa discriminada desde cedo, ela vai enfrentando muito mais barreiras na vida e infelizmente as cotas são uma forma de impor o que a sociedade não faz naturalmente, volta a bater nesse ponto. É um mal necessário, é um mal que a gente precisa, é um mal necessário para a gente poder avançar nessa questão e torcemos para que um dia as cotas não sejam necessárias, para que haja uma situação de igualdade em que realmente haja uma concorrência igual, paritária, assim, que as pessoas possam concorrer igualmente sem ter esse empecilho quanto à cor da sua pele. Acredito que, a curto prazo, viável. Não que seria o certo, mas viável. Agora, você colocar as cotas e o que é o que acontece? Não colocar absolutamente nada para melhorar o ensino público, o ensino fundamental, o ensino médio, colocar a igualdade, a tão falada igualdade, assim, não dá para palpar, é algo que não surte efeitos, Eu acredito que o aluno negro que ele ingressa pelas cotas na universidade, ele sofre muito mais preconceito justamente por causa das cotas, porque os colegas deles que ingressaram por formas normais, por meios normais, olha e fala, olha, o aluno negro pode ter estudado milhares de vezes mais do que o outro que ingressou por meios normais. Mas vai olhar, olha lá, ele está aqui, toda cota. Ele não é igual a mim. Então não existe a igualdade. Não existe o pensamento de igualdade. Não existe o pensamento comunitário. Do tipo, de enxergar no outro si próprio. Vai falar, olha lá, ele está aqui, porque entrou por cota, ele é menos do que eu.
porque entrou por cota porque a concorrência dele foi menor que a minha. Isso agrava mais ainda o problema da discriminação, o problema do preconceito, o problema do ódio racial, que é algo, assim, irracional e injustificável. O cotista sofreu preconceito na faculdade, só reforça que o racismo está aí. E que é necessário, sim, a cota justamente para isso. Porque você vendo o negro poder ingressar na faculdade, por exemplo, porra, você percebe que, não vou dizer que muda a cabeça do cara que é racista, mas você percebe que ele também é uma pessoa que ele tem a capacidade de entrar. Então eu acho que esse preconceito, essa mentalidade tem que mudar, independente da cota. Isso aí, a cota não agrava, eu acho que ela só impõe negro na sociedade, que é o que deve acontecer. Vai ter que engolir, né? Não gosto, mas tá aí, porque afinal existe uma pessoa, né? Maior, é mais do que eu, por exemplo. O negro é maior do que o branco no Brasil. Mais negro do que branco. Isso, você não vê, né? Não é? Eu só tive essa sala, né? Olha pra Você gente. reflete, né? A gente tem uma negra para o resto do branco. Isso aí já fala o suficiente. Eu queria só voltar um ponto, é que você falou que a relação escravo-senhor era boa. Eu discordo, qualquer relação escravo-senhor é boa. Afinal, é um escravo, né? Ele é um escravo, ele não escolheu estar ali, ele não falou, eu quero ser um escravo. Né? Não. Então eu acho que é errado você dizer isso, só queria frisar isso aí, porque eu acho que... Eu concordo com você quando você fala que realmente a gente não pode manter as cotas para sempre. Eu acho que isso, acho que qualquer programa social ele é feito para resolver um problema. Não é nem feito para resolver um problema, é para uma forma paliativa. Infelizmente no país não é dessa forma, mas eu concordo. Eu acho que o problema não é colocar cotas daqui a 200 anos. Eu acho que não tem mais que ter cota. A gente tem que realmente resolver os problemas sociais, assim como qualquer outro tipo de problema. A gente pega o Bolsa Família, não vem o caso, mas o Bolsa Família que cresce a todo ano. Como que o país cresce economicamente, cresce junto ao nível de miseráveis? Tipo, não teria que estar diminuindo isso? Então, eu acho que, concordo contigo, eu acho que realmente não é a solução do problema. A solução do problema é que a gente já debateu. Colocar no ensino fundamental público, que é onde os negros estão majoritariamente, fazer um ensino bom o suficiente para que ele, se ele se esforçar, ele conseguir entrar numa universidade pública. E infelizmente a gente não vê isso. A questão meritocrata não existe no nosso país. Ninguém vai... O cara que se esforça mais, é o cara que vende bala no ônibus, é o cara que estuda à noite, é o cara que sustenta a família. Esse cara não vai ter a mesma igualdade do que o cara que estudou, no meu caso, economia na INSPER. Jamais. Então, a questão da relação boa, senhor escravo, talvez não tenha me expressado direito. Não que seja uma relação boa de amizade, não que eles não batam uma pinga junto, entendeu? A questão é que mas também não é o mito do tipo, o negro ele não pode expressar a religião dele, porque senão ele vai tomar 200 açoitadas. Isso também é um mito. Isso também é um mito. Tanto que dentro foi o que eu disse, dentro da própria África, já existiam relações entre os próprios negros que transformavam, que faziam viável a escravidão. Porque você pensar do português indo, o colonizador indo caçar escravo lá, isso não existe, isso seria inviável. Porque aliás eles são maioria. Quem quer começar com as considerações finais? Acho que o debate todo foi bem bacana. Eu acho que realmente concordo com o problema social, mas continuo sendo a favor das cotas. Acho que a gente tem que, se a gente não consegue sanar o problema na base, a gente tem que realmente ir para a cabeça. E o que eu espero, como já foi dito, que a gente não tem que depender de cotas e ajudas sociais do Estado para sempre. E hoje, como a gente vê um movimento muito forte de movimentos sociais para praticamente tudo, para a mulher, para o negro, para o homossexual. Espero que não mude as coisas, daqui a pouco o problema vai ser classe média, branco e homem. Acho que essas coisas também não podem se inverter, o que a gente está vendo muitas pessoas de uma esquerda mais aflorada, de realmente ter essa visão de que agora o problema você é classe média, você é branco e você é homem, você é o câncer da sociedade, nós temos que te eliminar. Eu acho que eu não gosto nem da ultra-direita nem da ultra-esquerda. Eu acho que a gente tem que manter um equilíbrio social, que a gente espera que o nosso país a gente consiga esse equilíbrio, independente. O bacana é que a gente vê engenheiro, economista, advogado, todo mundo acho que tem que pensar realmente na sociedade, independente da função que representa dentro dela. Bom, como
Felipe, né? Como o Felipe falou, ele já inclusive esse meio termo já é uma visão, vem desde Aristóteles, que a justiça ideal não é não são os extremos, como o ditado popular diz, todo extremo é burro, né? Então é um meio termo. Acredito que eu sou contra as cotas raciais, acredito que esse não é o caminho, acredito que as cotas raciais como eu já havia dito, é quebrar o termômetro e não resolver a febre. A base, o problema essencial está na educação básica, pública, onde as pessoas que têm acesso não têm nenhuma formação, não têm nenhum meios, não lhes são fornecidos meios para ingressar na universidade. E o critério que é usado hoje nas cotas raciais, eu acho completamente equivocado, porque até o caso da UNB, 2 irmãos gêmeos, um foi considerado, foi autorizado a entrar nas cotas raciais e outro não. Então que critério é esse? Abre margem muito para a arbitrariedade e abre margem para um radicalismo e um ódio irracional e que nós não devemos tolerar, intolerável. Tá certo. No final das contas, nós vimos que não tem pessoas contra, pessoas a favor, que levam em consideração que o principal foco é realmente a educação, é um problema social que deve ser resolvido e que talvez se outras pessoas, da mesma forma que pensassem diferente, mas tivessem essa conversa, muita coisa mudaria. É a base da conversa. Se as pessoas elas se abrissem mais, elas realmente discutissem as diferenças, já que hoje, em manifestações, desde 2013 que tem tido, as pessoas pedem reformas políticas e a reforma política é justamente as pessoas terem mais acesso ao que está sendo realizado dentro da política brasileira, para elas opinarem mais, o poder está na mão das pessoas. Então, isso que a gente faz hoje e que outras pessoas também poderiam adotar, mudaria muito a realidade brasileira, política, social e entre outros aspectos que detenham, que nós, pessoas normais, sociedade, temos o direito de falar, de votar, de expor nossas ideias e fazer acontecer. A partir do momento que as pessoas discutirem mais e realmente forem atrás, as coisas mudam. Achei muito legal o que cada um falou, por abrir um pouco mais a minha mente, que eu não conheço muito sobre o assunto, mas sou contra porque eu acho que você, sei lá, falar que uma pessoa tem que ser privilegiada porque ela é negra, eu acho isso errado. Volto a achar que tem que ser mais uma cota social e não racial. Isso até o Paulo falou com a peneira, sei lá, tinha que ser resolvido na base da educação, né? Vindo da base, no meio que não leva a nada. De baixo para cima, não de cima para baixo. Bom, eu agradeço assim, pela oportunidade, achei que hoje foi um espaço para a gente discutir, para a gente poder ouvir vários pontos de vista e eu vim aqui realmente com esse propósito, assim. E acho muito bacana da gente ter chegado ao denominador comum, que o problema é a educação básica, mas eu ainda permaneço a favor das cotas, acho sim que é um sistema que ainda tem que melhorar, que tem que se aprimorar. E como ele mesmo disse, o nosso sonho é que um dia não seja necessário as cotas. Mas eu permaneço a favor, mas ainda com a mente aberta para ouvir os vários pontos de vista, mas desejando que essa realmente seja uma medida que permaneça para que a gente possa um dia conseguir chegar num patamar melhor de inclusão social da raça negra na sociedade de uma forma geral. Bom, então eu agradeço a todos vocês pela presença, mesmo. Muito obrigada por ajudar a gente no trabalho, por ficar aqui nesse dia. É isso, obrigada.